Esse é o podcast Leite e Oração. E hoje eu tô aqui com a pastora Ana Paula Patrício, casada com o pastor José Augusto Patrício. Eles pastoreiam na Comunidade Evangélica Betel, Isso. da Taquara. Né? Eles moram aqui em Niterói. Quando vocês falaram Taquara, eu falei, diferente? Longe. Aí o pastor José falou, como é? 60 quilômetros? 60 quilômetros para ir e para voltar. 120, não é mesmo? É, 120. Ida e vinda. Arrojado. Deixa eu tirar isso aqui. Tocando, senão vai me desconcentrar. Fala aqui. Vamos lá. Gente, eu queria... Quando o pastor Everton veio aqui, ele falou assim, eu fui no monte com a pastora Ana Paula, muito usada por Deus. Você tem que conhecer ela. E quando ele falou isso, eu te falei, né? Sim. Eu senti que você viria aqui. Eu queria te chamar. Só que eu não interrompi o podcast e isso ficou no meu coração. E eu creio que no coração do Senhor também. E aí, aquele dia que eu tava no monte, encontrei com o pastor Everton e ele falou, eu quero que você conheça uma pastora. Isso. Aí ele te puxou. Vocês estavam orando com um grupo de pessoas, foi isso? Não, na verdade a gente chegamos mais cedo, eu e meu esposo, e nós estávamos orando. Quando a gente estava no meio do arraial, aí nós nos encontramos, aí ele, pastora Paula, eu quero te apresentar alguém. E me pegou pelo braço e me levou até você. Então vocês não foram juntos? Não estávamos juntos naquele dia. E naquele dia ele olhou pra mim e falou assim, lá embaixo, quando eu orei, eu tinha certeza que eu ia te encontrar aqui. É mesmo? Ele falou. Então eu creio que foi um encontro profético, marcado pelo Senhor, por Jesus. Porque... E aí, quando a gente se encontrou, foi diferente, porque você... Ela é cheia de unção, ela tá aqui falando baixo, leve, mas ela é profeta, cheia de unção, uma oração. Eu falei, gente, obrigada, Jesus. Aí aconteceu uma coisa muito peculiar aquele dia, que Deus usou a sua boca. Eu não sei se eu te falei, mas do dia que eu te conheci até hoje, houveram fatos em que eu falei assim, essa mulher é diferente. Ela é uma escolhida. Naquele dia, antes de subir o monte, eu fiz um pedido. Falei, Jesus, me mostra. Sim. E ele usou a tua boca para dizer uma coisa que eu tinha pedido. Amém. E foi muito poderoso. E essa semana, eu tive uma conversa com uma pastora e ela me falou uma coisa. E ela me falou uma coisa que, na madrugada, do nada, você me mandou um versículo, que foi a confirmação do que ela falou comigo. Olha. Eu não sei como você me mandou, foi uma passagem... Êxodo 14:14. Sim. O Senhor pelejará por vocês e eles vão se calar. Isso. E calareis, enfim. Aí eu mandei pra ela, eu falei assim, o que a gente falou hoje, né? Aí eu falei pra ela, eu falei, Deus já me dá sinais. E você foi usada. Eu não sei se você tem... eu estava ouvindo que o profeta, quando ele entrega, ele não sabe, mas quem recebe, sabe. Sim. A profecia faz sentido para quem recebe, não é mesmo? Sim. O profeta, Jeremias, o Senhor só mandou ele abrir a boca. Quando Deus se declara a Jeremias, abra sua boca. Quem enche é o Senhor. O profeta está ali naquela hora, ele não sai premeditando o que ele vai profetizar. Ele entende que ele é o canal. Ele, a qualquer momento, ele está à disposição a serviço do rei, a serviço de Deus. Isso, flui. E quando você abre a sua boca, a mensagem passa. Mas muitas das vezes, nós, profetas, não sabemos. Porque se torna, para você tem um entendimento. Porque muitas das vezes, eu até me cheguei pensando, Deus, por que eu entreguei aquilo? Eu não entendi. Mas faz parte, porque a profecia é para alguém, é uma direção para alguém, a profecia é exortação, consolo e edificação. Isso aí. Então, quando você profetiza, você passa aquela mensagem de Deus, é você que vai ter o entendimento. Porque é você que conversou com Deus, é você que orou. O seu secreto que ninguém viu,
é o Senhor que te sondou. Então, o Senhor, ei, tô trazendo aqui, eu tô te respondendo. Ela viu o que você falou? Ela viu o que você pediu lá na subida do monte? Então, eu tô te trazendo uma resposta. E eu creio que é um mimo do Senhor, né? Um carinho de Deus, é um carinho de Jesus quando você fala, você clama e você é respondido. E mais lindo de tudo é o Senhor encontrar canais nessa terra para que a voz dele seja... Muitas vezes, teve um pastor que veio aqui que falou, às vezes Deus fala, faça isso. E você ouve e fala, ok, porque é inconfundível. Muitas vezes o Senhor nada fala, mas age. E os livramentos que a gente não vê, não é mesmo? Sim. E muitas vezes o Senhor usa pessoas. Isso. São instrumentos, né? O Senhor tem. Como foi que você começou com isso, assim, com essa coisa profética, enfim, de ser canal de profecia? Como foi que isso começou? Então, no ventre da minha mãe, minha história de vida, né? Minha mãe estava grávida. E no ventre da minha mãe, o Senhor falou que tinha uma grande obra. Minha mãe, ela faz uma narrativa para mim, onde ela me contou isso, me confidenciou isso, que o Senhor falava. Minha mãe passando uma dificuldade financeira e eu era o quarto filho. E passou muita coisa na cabeça dela. E ela disse que sentada ali em frente a uma Assembleia de Deus, numa igreja, que essa igreja ainda existe. Eu fui lá na minha adolescência, Todos os Santos, Anchieta. Aí, quando ela senta, Deus toma uma profetisa, uma mulher que saiu do culto de oração. Não cai uma folha da árvore sem que eu não permita. Quanto mais esta que tu tá gerando. É uma profetisa. Eu que fiz, eu que estou fazendo gerar. E minha mãe saiu dali com uma aceitação maior e ela entendia que eu tinha um propósito. E aos 7 anos eu fui batizada com o Espírito Santo. 7 anos? 7 anos. É o sonho da minha filha. 7. Ela foi batizada com o Espírito... Hoje ela está aqui nos assistindo, a gente tem essa visita. Ela foi batizada com do Espírito Santo com 7 anos, viu? E aos 7 anos eu fui batizada com o Espírito Santo e já soltei a língua mesmo, soltei essa voz de trombeta que eu às vezes quero abaixar a tonalidade, né? O volume, eu falei, Jesus, eu não consigo. Mas quando Deus, ele levanta uma voz profética, ele faz você diferente dentro de casa. Então essa voz de comando, essa voz dessa percepção, porque eu sempre tive percepção dos ambientes que eu chegava e aonde eu estou, eu via. Mas na minha infância, eu quero relatar bem, quando o Senhor havia me chamado, aos 9 anos eu profetizei. Aos 9 anos. E quando eu profetizei numa consagração, um pastor ainda falou, que meninice, uma criança nessa oração profetizando. E o Senhor tomou a dirigente de oração e falou, ai de você se sair desse lugar, falando o que você falou. Ele pediu perdão, porque ele viu que ele tinha falado algo que ele poderia sair ferido, né? E ali Deus começa a desenvolver. Mas eu também fui fujona. Aí chegou minha adolescência, eu não quero fazer isso, eu não quero falar, porque eu tenho que falar. E ser profeta, às vezes, eu não vou falar o que agrada. Eu vou falar alguma coisa para discordar, porque o profeta também ele tem uma exortação. E na minha adolescência, eu fugi, como Jonas. Eu tomei um destino, não me desviei, eu continuei na casa do Senhor, mas eu não queria esse ministério. Eu questionava muito a Deus, por que eu? Porque havia muitas cobranças. A pastorinha, a menina vidente. Chegou a menina vidente. Quando eu orava por famílias, por pessoas, chama a vidente. Mandavam chamar. Que eles falavam, e aquilo me feria. Eu ainda não tinha maturidade para entender. Deus, eu não sou vidente, eu não quero falar disso. Eu não quero falar de visão, eu não quero. E aí, aquilo foi crescendo e o chamado de Deus, porque ele não para, ele não cessa. Aquilo que você carrega, a unção que você carrega, você não consegue esconder. Porque aonde eu chegava, tudo em mim gritava Deus, tudo em mim falava sobre Deus. E quando eu estava assim com amigos, do nada estava eu falando de Deus. Do nada, rapaz, é melhor a gente não fazer isso, porque Deus está me dizendo, Deus, eu não quero falar nada disso, que Deus está me dizendo. E já estava eu dizendo o que Deus estava dizendo. Aí, e eu queria fugir desse cunho. Mas a maturidade vai chegando. E passei muitas intempéries na minha vida, muitas intempéries, muitas coisas. Não, foi a vivência da vida,
o caminho que tu escolhe, se tu escolher desobedecer, Deus te dá um livre-arbítrio. E dentro do livre-arbítrio, ele não vai te forçar a ser. Ele não vai te forçar a ser. Você é minha. Mas é aquilo, comigo eu tive que vir na dor, não a perda da vida. E quando Deus determina algo sobre mim e você, a gente tem que entender que a gente vai. E quando eu vou tendo mais maturidade, e aí meu coração já aguçava mais ainda. Eu confesso para vocês que eu via as pregações, nossa, uau. E as minhas amizades eram pessoas mais velhas que eu, porque eu aprendia muito. Eu tinha amigas da minha idade, mas eu tinha muitas irmãs do círculo de oração mais velhas que eu. E eu ficava olhando, uau, eu quero ser assim, eu quero ser cheia de Deus. E eu literalmente pegava um cabo de vassoura, alguma coisa, que eu gesticulava aquelas irmãs falando, eu imitava, e eu queria ser cheia de Deus. E o povo, eu tinha algo que eu dominava, era algo muito gritante em mim que eu dominava. Eu conseguia todo mundo fitar os olhos em mim, e ninguém dispersava os olhos, ficava ali escutando, porque saía uma palavra. Quantos anos? Isso eu tinha 13, 14 anos. Nossa, muito É, nova. e eu dominando. Todo mundo queria brincar com as bonecas, eu queria brincar de culto. Vamos brincar de culto. Mas eu que vou ser a pastora. Eu já tinha isso. Isso chamava. E ali, eu que vou orar. Eu que vou falar. Deixa eu falar. E eu ficava assim com o dedinho levantado para trazer a palavra. E cresci, me tornei jovem, me tornei uma mulher. E ali, o chamado gritando, o chamado falando. E o chamado se posiciona. Ainda é raso. Porque quando Deus te chama para algo mais profundo, porque queremos ver a glória pelo lado de dentro. Queremos ver o manifesto da glória pelo lado de dentro. E era muito raso ainda. E era muito menina ainda, embora tivesse sido criada e nascida dentro do evangelho, desde que nasci. Me apresentaram dentro do meio evangélico. Mas quando eu me torno uma mulher, aquilo começa a falar. E aquilo que eu te dei? E o meu maior chamado, Camille, eu entendo que é almas. E aquilo eu falava assim para minhas amigas do trabalho. Eu preciso ganhar almas. Hoje eu vou sair para ganhar almas. Eu descia da hora do almoço. Eu trabalhava ali no centro do Rio. Eu descia e eu pegava os mendigos e começava a falar de Jesus. Eu falava literalmente na Candelária. Eu falava de Jesus. E eu sempre tive muito sede de almas. Mas eu não entendia que Deus havia também conectado esse chamado em mim de almas. E quando Deus começa a desenvolver isso em mim, eu me vejo dentro de lugares fazendo a obra, visitando mendigos, levando alimentação, arrecadando fundos. E assim, glória a Deus, porque eu sempre tive muita credibilidade. Não é que eu podia, não tinha condição, mas as pessoas que eu comunicava, eu preciso hoje ajudar fulano, A e B. Eu vi uma situação, vou te mandar o recurso para você suprir essa necessidade. E quando chegava, eu honrava o nome daquela amiga, porque Deus ali tinha levantado para me ajudar. Porque, sabe, Camila, quando Deus te chama, Camille, quando Deus te chama, Ele manda os recursos. Uma das coisas que eu tenho entendido em Deus. E dentro de tudo isso, Deus me levanta com uma voz profética. Quis ficar muito tempo escondida, Uma das coisas que mais me chamava a atenção era meu marido, porque meu marido ficava, até quando? Paula, vem pro meio, se apresenta. Eu não quero holofote, eu não quero visibilidade. Eu gosto de fazer nos bastidores. Eu já sou usada quando eu vou no monte. Eu nunca vou deixar de estender a mão, orar a alguém. Mas isso foi falando mais em mim e sobre mim. E Deus me chamando para vir um nível mais profundo. Vir um nível mais profundo, Camille, exige renúncias. E eu fui deixando algumas coisas. E parte de mim eram deixadas. Por causa de quê? Te exige mudança. Te exige. Não que você vai precisar concordar comigo, mas na minha vida exigiu postura, roupas. Mas eu sou uma mulher tradicional, eu me visto bem. Glória a Deus, aleluia, eu me visto bem. Mas exige mentalidade mudar. Muda. E a primeira mudança começa interna. Quando você entende quem te chamou, você não teme.
Quando você entende para o que você veio, você não para. Porque eu entendi. Tem muito tempo, Paula? Não. Eu vou dizer para você que tem uns 10 anos. E eu vou fazer 50 anos. E aos 40 anos eu entendi. Eu não estou aqui por acaso. Eu não vim para uma obra do acaso. Para esse tempo o Senhor me estabeleceu. Para esse tempo o Senhor me chamou como profeta. Para esse tempo ele me chamou para ganhar almas, para ajudar vidas, ajudar famílias. E eu fui percebendo, Camille, que sem esforço as pessoas vinham até mim. Eu nunca me esforcei. E via o grupo querendo me acompanhar. Mas como eu sou uma boa admiradora dos meus amigos, eu até divido os amigos. Ó, me ajuda porque tem sede, mas eu quero a sua ajuda. Vou te ajudar para você interceder comigo. E aquilo foi me aproximando, aquilo foi me trazendo vidas. E o chamado? Ele grita, ele fala dentro de você. E quando você tem essa confirmação do céu, que ele te estabeleceu para esse tempo, você não teme. Por isso que Isaías vai dizer, não temas. Não tenha medo. Que Isaías está dizendo, não tenha medo. Eu só quero que você se posicione. Quem compra essa guerra sou eu. Quem vai te justificar sou eu. Deixa que eu falo por você. Vão te julgar. Vão te apedrejar. Vão falar coisas absurdas. Mas eu tô te forjando. Porque eu ainda estou em construção. Aquela menina sensível, porque eu sou uma menina sensível. Hoje eu sou uma mulher, mas eu era. E muito melindrosa, porque quem muito se doa. E o meu defeito era esperar das pessoas alguma coisa. E com isso o Senhor me faz entender, Camille. Você não tem que esperar nada de ninguém. É eu. Fizeram isso comigo. Em uma das palestras dele comigo, de conversar comigo, eu vi ele face a face, eu sentia ele conversando. O que fazem hoje, o que você está passando, Paulo, eu estou mudando de nível. Eu vivi tudo isso. Eu não fui excluso de viver o que você está vivendo, me excluíram da sociedade. Eu vim para salvá-los e me rejeitaram. Eu vim para dar vida e não aceitaram vida. Então, você não vai ser curtida a todo momento. Porque ter Deus e viver o chamado, nem todo momento você vai ser curtida. E eu tenho muito medo de quem curte, porque amanhã é o que vai te cancelar. Porque aquela multidão, ontem eu falava na live sobre isso. A multidão que te aplaude, bate palma pelo seu lindo ministério, vai ser essa que vai te curtir e vai te descurtir e vai dizer, crucifica. Então a gente tem que ter muito cuidado com esse sucesso. Esse sucesso tem que ser comedido em Deus, porque essa fama e essa glória é dele, é para ele. Quando alguém quer me bajular, eu falo, é dele, é para ele. Eu não saio na rua para entregar, para profetizar. Muito pelo contrário, eu quero ficar guardada e escondidinha. Mas se o Senhor mandar eu voltar, eu vou voltar, porque eu sei o peso. Eu sei. E até aqui, Camille, é com muita propriedade, sem vaidade. O que Deus tem me usado, eu volto. E as pessoas vêm me dar retorno daquilo. E é muito gratificante, porque confirma. Eu tenho uma palavra que eu digo, só é profeta quando confirma. Porque profeta está se levantando muitos. Tem vários profetas. Baal, vários, por aí. E quando confirma a palavra, e quando cumpre, esse é o profeta que Deus chamou. Porque a profecia é para esse tempo e para amanhã. Para o tempo futuro. Então, quando Deus... Ele pode cumprir já, porque o nome dele é já. Há coisas que ele vai cumprir já, de imediato. E vai acontecer 15, 20 anos. Hoje eu vivo coisas. Hoje eu vivo o que lá atrás ele tinha dito ao meu respeito. Passaram-se quantos anos? 20. Viagens. Demorou? Porque às vezes as pessoas recebem uma palavra e arrumam a mala. É legal, porque é fé. Mas é para esse tempo? Porque hoje o que mais você está vendo é mulheres e homens arrumando a mala. E Deus falou, amém, você tem a palavra. Só que Deus é Deus de obras completas. Deus é Deus que vai canalizando. Deus é Deus que vai criando. O Senhor também não vai te levar para um lugar que você não está preparado para ir. Então, por mais que você tenha a mala, mas se você não está pronto para fazer a viagem,
Eu creio que o Senhor nos prepara para isso, não é? Sim, porque o período que nós estamos esperando é também período de preparação. Com certeza. E você falou uma coisa que ficou na minha cabeça de te perguntar. Você falou assim, nesse caminho eu fui perdendo partes de mim. Sim. O que você quer dizer com isso? Partes de mim. A gente deixa o ego, a gente deixa as vontades, porque agora não é mais a minha vontade, meu controle está na mão dele. A gente perde, vou falar de coisas materiais, muitas roupas eu tive que deixar, porque não combina com o ministério que a gente carrega. Imagina a gente cheia de Deus, aí você expõe uma foto lá no Ceará, linda e bela. Mas não é pastora? A multidão vai te curtir. Mas lá atrás alguém vai comentar. Ontem eu estava falando sobre isso com uma missionária. Ela falou assim... A gente estava falando sobre um tema delicado que o Senhor não me permite. E durante anos e anos eu não entendia o porquê. Hoje eu entendi que, ok, não é para mim, tudo bem. E aí eu falei assim com a missionária, mas tudo bem, aquela pessoa não tem esse chamado ainda, eu creio que vai, em algum momento o Senhor vai tirar essa questão delicada da vida dela. E ela falou assim, mas não pode postar, porque as pessoas crucificam. E a gente teve um debate que eu até posso ter com você agora, para que a gente enriqueça isso, porque eu fiquei assim, mas quem vai julgar? Quem vai nos julgar? Tudo bem, para mim não funciona. A gente tá falando sobre álcool. Uhum, sim. É polêmico, mas nós não estamos aqui para agradar ninguém, não é mesmo? Sim. Viemos aqui agradar, não. Viemos aqui falar o quê? Da verdade. Sim, verdade. Eu escrevi sobre isso no segundo livro, que é assim, ó. Uma taça de vinho. Não é para você, minha filha. Falou, Senhor, por quê? Jesus bebeu vinho. Uma taça, qual o problema? Tipo, com meu marido aqui. Não é para você. Tá bom. Uma taça, tá? Tudo bem. Não é para você. Como te uso assim? Já entendi. E outros fatos. E eu tava contando isso pra ela. Ela falou assim, mas fulano bebe muito e aposta, não pode. Eu falei assim, mas essa conversa não é com Deus? E é porque você falou agora da postagem e isso me veio ao coração. Eu só queria entender a sua opinião, porque eu penso, o nosso medo do julgamento, ele deve vir das pessoas? Porque as nossas contas são com o Senhor. Ninguém falou assim, você, na minha ponta do dedo, você não deve beber álcool, você não deve. E se um dia o Senhor me deu outro comando, que eu acredito que não vai acontecer, mas assim, agora não rola pra você não dar. É zero. Ok. Nossas contas não são com o Senhor. E aí ela tá falando muito sobre isso. Então não pode postar, porque o povo dá de ombros. Não foi assim? No Conselho dos Sábios? Se for de Deus, você pode se encontrar achando lutando contra Deus. Se for de homens, dá de ombros. Não é isso? Mas não, me fala a sua opinião. Então, minha opinião sobre isso é... Nós temos crentes meninos, tá? E por causa disso eu posso vir fazer ele tropeçar. Eu posso fazer ele tropeçar. Você acha que você pode instigar outros a tropeçarem, Isso. ou a se perderem, ou aquela passagem que, se eu não me engano, é Ezequiel? Eu posso trazer um escândalo. Um escândalo, porque algumas pessoas se embriagam. Isso. Algumas pessoas saem do caminho do Senhor. Isso. E você está instigando aquela pessoa a sair do caminho que, para ela, talvez seja, por exemplo, uma direção. Porque também se eu faço o meu irmão pecar... Entendo. É o mesmo com as vestes, não é mesmo? A gente está lendo o Provérbios 7 agora. Isso. Não acho que foi aí a base, né? Texto áureo pra gente seguir. Então, eu penso que se eu faço o meu irmão pecar, eu tô também pecando junto com ele. Sim. Então, a gente, né, hoje vamos falar sobre polêmica, sim. Nós vamos falar sobre vestes, álcool, a gente vai. Porque em algum momento isso tinha que acontecer, não é mesmo? Sim, temos que falar. E mulher... Gente, alguém tem que falar. Na Bíblia não está escrito? Se não tem boca, não tem quem fale. Se não tem ouvido, não tem quem ouça. Então, assim... Temos que falar. Então, vamos falar, né? Vamos falar. Nós temos um grupo de estudos. E a gente falou um pouco sobre isso antes de entrar aqui com você, com seu marido. Da gente aprender a palavra. Isso tem vindo muito no meu coração. Mas não é aprender. É mergulhar fundo, como você falou. E quando a gente mergulha fundo, a gente se coloca à frente de temas como esse. Sim. Vestes, que foi o que aconteceu com você.
maravilhosa, linda, elegante, porém, Sim. não teve como. E aí, mas eu só posso ser convertido se eu mudar minhas vestes, parar com isso, com aquilo. Não, vem do jeito que você tá. No caminho, Deus não vai deixar, você não consegue. É um negócio que você não consegue ficar igual, porque Isso. a presença, ela te constrange de modo que não dá. Sim. Esse é o ponto. Vem do jeito que tá, vem do jeito que tá. E mergulha na palavra. Eu ouvi a palavra, não gostei. Mergulha mais. Em algum momento, o Senhor usa uma pessoa, aquilo que a gente estava falando da profecia, né? Usa o profeta, desce, enfim. E agora, isso que você falou é lindo e é a verdade, é isso. E se a gente bota um decotão e apresenta na frente do marido do seu irmão, como é que vai ser isso? Isso não é um julgamento. E se alguém faz isso, venha para Jesus e siga assim, Jesus no caminho vai fazer. Não é para afastar ninguém, meu Deus. Mas não é isso que você quer dizer? Então, o que eu quero dizer... Com o álcool também? Sim, o que eu quero dizer, vou falar das vestes. Se você aceitou Jesus, você tá lá com aquele traje, venha. Porque a casa do Senhor é a casa que Ele vai te purificar, é Ele que vai te limpar. Mas eu te digo que depois de 1 ano, vou botar até 2 anos, você não vai ficar como a mesma. Porque você começa a deixar. Porque a presença de Deus, ela nos constrange. E é meio polêmico a gente até falar sobre vestes, porque essa presença, eu começo a olhar, eu discipulei uma menina que quando ela foi, como eu estou? Aí eu falei, tá linda, realmente estava. Quando ela chegou, poxa, você poderia me dizer que eu tô com uma vergonha, me dá o seu echarpe, ela jogou na frente. É porque aí vem, né? Sim, ela colocou aquilo sobre ela e eu fiquei... Olha como o Senhor constrange. Sem que houvesse palavra. Não, sem julgamento de... Mas era o que eu tava falando. A gente não precisa de ninguém para apontar. Não. Vem do jeito que você tá. Eu preciso estar perfeito para entrar na igreja. Não. Vem. É No caminho, Ele que vai... Vai acontecer... Vão acontecer muitas coisas maravilhosas. Isso. São renúncias. Crente só. Roupa de crente. Vem. Você vai se tornar uma mulher elegante. E mais, essa moça, ela chegou pra mim, essa jovem, chegou pra mim, eu quero sair com você pra comprar roupa. E quando eu vou na loja com ela, ela me leva uma tarde. Essa não. Aí a moça ainda brincou, é velha lá. Ela não tem o corpo dela, por isso que está falando pra menina não usar. Não, porque nós temos essa santidade, isso aqui é templo do Espírito Santo. A gente esquece que nós também vamos apresentar esse templo. E o templo tem que estar em posição de santidade. Tem que estar em sintonia para a santidade. Então, o que eu quero dizer aqui, deixar isso bem claro. Venha. Venha porque, como você mesmo disse, é no caminho. É o caminho que vai te lapidando. Vem bebendo vinho. Eu tenho amigos que bebem vinho. Também não vou falar mal porque eu estou madura na fé. Mas se você escandalizar... Só cuidado, porque você pode escandalizar. Mas ninguém paga as minhas contas. Perfeito, eu entendo também isso. Mas só tem que ter cuidado, porque tem pessoas que não estão... Mas não está bebendo? E às vezes o álcool ele te dá uma predisposição para se soltar. Você ter uma alegria, você extravasar essa alegria. E essa alegria, quando você extravaga ela, você pode trazer algo aí. Você pode trazer... O Espírito Santo, quando te traz uma alegria, não é embriagado. É uma alegria contagiante. E tem na Bíblia aquela mulher, né? Você tá embriagada, né? Do Espírito Santo. Ana, é outra embriaguez. Ana, ela foi confundida como uma embriagada. Porém, ela não estava. Ela estava cheia do Espírito Santo. Havia uma petição em seus lábios. Então, as pessoas, às vezes, vão numa... Eu nunca bebi nada. Então, também nem sei falar de gosto, nem sabor, não sei. Eu sou uma pessoa que pouco vou falar disso porque eu não sei. Mas precisam daquele momento para extravasar, para jogar para fora. Se soltar, relaxar. E quando você tem que ter a presença do Espírito Santo constante, o fogo arde continuamente sobre o altar. A alegria do Senhor é a nossa força. Você não tem tristeza? Tem. Sei estar abatido, mas também entendo que na minha fraqueza o poder se aperfeiçoa. É nessa fraqueza que o Senhor se aperfeiçoa. Quando estou triste,
tô alegre, porque agora eu comecei a compreender as coisas do céu, tô com vida, tô feliz. Paulo fala que quando estou fraco, tô forte. Por causa do meu poder, ele se aperfeiçoa. Paula, no dia da tua adversidade, abre a tua boca. E assim, minha maior preocupação, porque eu tenho muitos amigos não convertidos, muitos. E há um propósito nisso, certamente há um propósito. E o que acontece eu tenho preocupação que isso soe como imposição, religiosidade, enfim. Isso é uma preocupação. E quando a gente fala desse tema, essa preocupação, ela me acompanha no sentido de que faça o que Deus fala com você, examina a palavra, o que está escrito na palavra. Isso aí. Não embriagueis. Isso aí. A bebida te leva a se embriagar. Leia todos os dias. E em algum momento deixa o Senhor fazer. Deixa Deus fazer. Não sou eu. Não é a pastora Ana Paula. Não é ninguém. Dentro da igreja existe uma passagem da Bíblia que fala da igreja dividida, né? Sim. E eu tenho muita dificuldade com essa divisão, porque e com o julgamento dentro da casa do Senhor, nós não podemos nos julgar, porque a gente, meu Deus do céu, quem fala é Deus, não é? Quem fala assim. E isso, e a maior verdade, e muitas pessoas não entram no evangelho, bota o evangélico crente numa casa que não é nossa. Não é nossa. Não. Essa mudança não é uma imposição, não é fruto de julgamento, não é para ser aceito dentro de uma comunidade X ou Y. Essa mudança que algumas pessoas veem, notam, e de fato, partes nossas se vão, sim, é porque não dá para ficar igual. Não. E não é por causa de ninguém. Dentro da igreja existe uma igreja espiritual, né? Tem um louvor que falou isso, eu amo. Isso, estamos falando de pessoas que estão agindo de acordo com o que o Espírito Santo diz, não é mesmo? Sim, sim. Claro que pode ser que exista alguém que está fazendo isso porque alguém falou, mandou, fez, enfim. Mas o fruto da obediência, ela vem do Senhor. É muito natural. Porque a Bíblia vai dizer que aquele que usa de engano permanece. É o próprio Deus que limpa e tira. Se for uma coisa superficial, eu queria mostrar uma capa, vestir uma capa, mas é o Senhor que vai tirar. O Senhor que arranca, a igreja é dele. Deixa crescer o joio no meio do trigo. Então, o Senhor, quando ele for arrancar, ele vai arrancar esse joio, porque ele separa o trigo do joio. Então, quando você serve e entende, é natural. Você faz sem esforço. E não é algo imposto, algo religioso ou algo ruim. É só porque não dá para ficar igual. Sim. E tá tudo bem. Sim. Nós queremos. Você quer? Quero. Você quer outra coisa? Não. Ah, tá bitolado? Não. Não. Não combina. Não dá. É isso. É isso. Sim. E como foi o seu chamado pastoral especificamente? Apesar de ter sido no ventre, na barriga, enfim. Aconteceu alguma coisa, assim, especificamente na sua vida como funcionou isso? Então, devido, assim, você ter uma liderança de atrair mulheres e subir, elas me procuravam, vamos pro monte, vamos fazer uma campanha, ora por mim. E pastora, eu não sou pastora. Aí os cartazes vinham, pastora, conserte isso aqui, eu não sou pastora. Eu não sou pastora. Ah, mas já é assim, o céu declarou. Não, nada disso. Tem que ser ungido na terra para haver reconhecimento. Sim. O povo tá com jargão que o céu reconheceu. Lá no céu você já é, mas nós vivemos na terra. Então, quando isso tudo começa a acontecer, eu já ganhava esse título de pastorinha, mais jovenzinha, magrinha, a pastorinha. Aí, cresci, tornei uma mulher, a pastora. Falei, não sou pastora. E aí, quando Deus me chama, a gente está numa conversa com os pastores e eles falam que Deus nos apontou. Aí eles, é notório, é reconhecido que vocês são pastores, que a Paula tem um chamado pastoral, porque a Paula cuida, a Paula visita, a Paula, ela tem a palavra, ela dá a palavra. Uma das características do pastor é esse cuidado, né? E aí eu falei, mas eu não quero nada disso, porque eu fui rebelde. Eu lutei muito contra isso. Por que você lutou contra? Por quê? Porque é muita responsabilidade.
O que você fala exatamente? A responsabilidade, o peso é maior. Agora vê a Ana Paula, a pastora. Primeiro, a colocação que eles vão colocar em mim, a pastora. A pastora errou. A pastora não deveria fazer isso porque parece que a gente recebe um pedestal de santidade, porque tem um título. Quando não é isso. A Ana Paula é pecadora, a Ana Paula é frágil, ela é sensível. Mas o meu medo maior, Camille, é o trajeto. Porque impõe muita responsabilidade. E exercer, eu sempre falei para Deus, eu não quero exercer porque a multidão está exercendo. Eu quero cuidar de vidas. Eu quero amar. Eu quero parar o meu tempo para me dispor, para orar, para cuidar de pessoas. Quando eu falei isso para minha amiga, mas você já faz tudo isso e por que você não quer aceitar? Aí medo. E vi que esse medo, eu arrumava muitos argumentos e lá na frente eu tinha medo. E quando se falava disso, eu corria muito mesmo. Mas todo esse chamado já existia em mim, eu já exercia, porém não tinha consagração. E um dia o Senhor falou para mim, a gente tem um banheiro na nossa casa, no apartamento, que a gente olha para uma pedra lá, e eu falo muito com meu marido, aquele banheiro Deus fala com a gente. Senhor, por que você está correndo? Por quê? Aí Deus, eu já sou, eu já me considero, eu não preciso desse título. Mas se eu quiser colocar esse título, você não me deu o controle, por que você está tirando da minha mão? E eu vou orar a Deus. É isso aí. Eu vou orar a Deus. Eu vou ver o que Deus vai responder. Fui pro monte, desci em monte. Deus não respondeu nada. Desci, Deus não me respondeu nada. Deus me respondeu na palavra. Que era chegado o tempo. Que era um tempo de honra, de exaltação. Para você ter uma ideia, no dia da minha consagração, Deus tomou uma pastora no meio da multidão. Algumas pastoras foram, porque souberam e ficaram muito felizes com a notícia. E elas foram até a mim nesse dia da consagração. E Deus tomou essa profeta para mim, uma pastora. E Deus ali confirmou. Eu mesmo desci. Eu mesmo fiz o trajeto. Sou eu. E eu ainda brinquei no final. Se dependesse de mim, você sabe que eu fujo. Eu ainda sou fujona nisso. Ana a fujona. Busca uns atalhos. Mas ali eu entendi que Deus queria me levar por outro caminho. Hoje com uma maturidade maior, porque quando você vai exercer algo, você ganha também uma maturidade. Eu já não posso mais ser a Paula, algumas coisas você deixa. Porque esse cargo aqui, esse patamar aqui te exige. Então, já estou lá? Não, mas eu estou me adequando para chegar aqui. Porque você tem agora um título, que esse título, as pessoas vão, qualquer erro, vão te condenar. Então, eu vou ser sã? Não. Eu sou passível a erro. Mas eu procuro hoje. Existe um peso. Existe hoje um peso e eu procuro me policiar. Eu tenho talvez mais vigilância, que eu posso dizer. Eu tenho... Para isso eu te ungi. Para isso eu te chamei. Então eu entendo desse jeito. E aí o Senhor fez, foi um dia de glória. Foi um dia que eu fiquei assim meio em êxtase. E o Senhor ainda não estou entendendo nada. Ainda não estou entendendo nada, eu ficava. Mas é no caminho que ele explica. E eu confesso que é no caminho. Eu estou de pé, estou caminhando, mas vejo algumas coisas que já foram mudadas. Algumas barreiras em mim foram rompidas. No caminho. No caminho. Não tem muito tempo essa consagração, fez 2 meses que eu fui consagrada, mas é no caminho. Esses 2 meses... 2 meses? Sim, 21 de abril... 2 meses! 21 de dezembro de 2025. Gente, muito recente. E vi que Deus foi traçando caminhos. E hoje eu vi que foi Ele que fez. E como foi depois que você decidiu fazer a live no Instagram? Então, eu comecei a fazer a live no Instagram porque a minha amiga falou, Paula, eu vejo você diante de uma rede social falando de Jesus. E você tá doida. E aí eu falei... Gente, quando a gente recebe as profecias que são de Deus e elas se repetem. E segundo lugar, a gente diz, gente, mas como é que é isso? Tipo, existe a possibilidade disso acontecer? Porque eu não... Sério?
E aí, quando ela falou pra mim, e eu corria disso. Eu falei, não, eu sou uma menina tímida. Vem com... Tímida de quê, Paula? Eu falei pra ela, mas nas redes sociais sou tímida. Não gosto de falar, não. Gosto de postar, gosto de pegar os amigos e postar. Eu gosto disso. Porque muita gente vem no meu privado e comenta. Poxa, que legal essa palavra. Compartilha comigo. Porque influenciar é isso, né? Ser uma boa influenciadora é isso. Levar a palavra aí. Meu maior cunho é esse. E foi quando eu abri a live e comecei a fazer a live. E eu pedi à minha amiga, me ajuda, fica comigo. Aí ela, já tá na hora de te deixar sozinha. Não, fica comigo, fica na intercessão. Para aquilo tudo acontecer, existe uma intercessão. Gente, os intercessores são levantados, né? São. E você também é levantada como intercessora, né? Sim, porque eu tô também na das amigas intercedendo. E quando eu falei para elas, me ajuda, porque você abre sua casa, você abre seu espaço. E você também invade as casas, porque é uma via. E quando eu atravesso a casa da pessoa, lá, o carro, o ambiente que a pessoa está ouvindo aquela live, eu tenho que entender que aquilo ali tem que ser uma plenitude, uma esfera do poder de Deus. E para a glória de Deus, tudo começou em dezembro. Eu entendi. Gente, tudo recente. Pastorinha abriu, assim, enfim, mesmo que você já fosse, mas a consagração, a live agora em dezembro agora. Sim, dezembro. E aí eu comecei a fazer e botei Deus em prova. Se tu tá comigo nesse negócio, eu não quero abrir por abrir. Eu não quero fazer por fazer, eu quero testemunhos. E para a glória de Deus. A Kiara Estéreo tá grávida. Tá grávida, a Kiara Estéreo me procurou, me deixou um testemunho, depois eu posso printar e botar lá no Instagram. Família restaurada, o marido voltou. E lares restaurados, filhos. Então isso é gratificante. Isso é um chamado. Para que eu penso que para que eu abri uma rede social para não alcançar o quê? Visibilidade? Likes? Folha, né? Eu tava vendo. Eu tinha um Instagram. Eu sou nutricionista, né? Uhum. Eu tinha um Instagram e ele era super cheio de pessoas. E o Senhor me deu uma ordem. O próprio Deus. Não usou ninguém. Deus desceu. Falou 5 anos sem ele. E eu fiquei 5 anos e voltei agora também, em setembro, pro meu de nutricionista. Graças a Deus, eu fiquei 5 anos longe porque eu consegui escrever o Leite e Oração. Consegui estar aqui. Eu consegui matar a carne. É muito poderoso. Sim. O Espírito vem. E vem mesmo. Vem mesmo. E quando vem fruto, né? E aí, quando eu voltei para o meu Instagram de nutricionista, é meu trabalho. Eu trabalho com isso. Mas eu pergunto a Deus, isso é folha ou é fruto, Senhor? Sim. Porque, claro que eu ajudo vidas, eu estudei muito para isso, estudo ainda, mas se é folha ou é fruto? Porque se for folha, tudo bem. Eu já não saí 5 anos, eu saio de novo. E essa semana eu pensei nisso. Porque quando é folha, não serve, não é isso que você falou? Sim. Mas quando é fruto, fomos chamados para frutos. Porque folha, gente, daqui a pouco todo mundo vai morrer, todo mundo vai... Vamos para a glória, se Deus quiser. Então, assim, eu tô aqui para quê? Folha ou fruto? Aquela figueira, né? Sim. Cheia de folha, não dava um fruto. O problema, eu estava ouvindo a Camila Barros falar um culto muito, muito interessante. Eu não tô lembrando o título. Eu acho que é... Putz, não lembro. Ela tá com uma blusa branca, uma saia jeans e ela fala... Aquela figueira, ela dava a entender que ela ia dar fruto. Só que só tinha folha. Folha. Então, às vezes, a gente tem cara de figueira que vai dar fruto. Isso. Tem... E tem folha, tudo pra dar. Tudo pra dar. Mas cadê o fruto? Eu falo assim, isso é fruto? Isso é fruto. Porque o Leite e Oração, e eu fiz agora, né? Uma rede social para o livro, enfim. É recente também. Falei, bom, isso aqui eu sei que é fruto, mas aqui é folha ou fruto? Porque eu vou fazer... Eu trabalho, é o meu trabalho, eu amo o meu trabalho, eu sigo o meu trabalho, mas eu quero fruto. É o que você falou, eu quero fruto. É folha não, gente. Folha serve pra quê? Isso. Ela precede o fruto. Isso. Falei, acho que vem folha depois fruto, né? Isso. Agora, se não vem o fruto depois, ficar só na folha, Deus me livre. Sim. Não é mesmo? Sim. Gente, o fruto é alimento, né? Sim. É o alimento que os outros podem comer também. E as pessoas se alimentam. Ainda tem mais. Depois do fruto vistoso, ainda te apedreja. Porque enquanto você tá guardada, enquanto você não tem visibilidade, ninguém tá te olhando... Olha, eu fiquei 5 anos longe de tudo. Gente, não posso mentir que eu achei incrível. Eu não posso mentir. Você tem um compromisso com a verdade, né? Sim. No início eu chorei
Chorei. Meu marido foi testemunha. Eu chorei. Falei, Liz, porque o Senhor mandou eu tirar esse Instagram. Tinha, sei lá, na época, 23 mil era muita coisa. Hoje em dia as coisas mudaram, né? O Sim. povo tem 100 mil, 200 Sim. milhões, sei lá o que é isso. Na época que eu saía, 5 anos atrás, 5 anos e pouco, era bastante. E ele falava, Liz, por que o Senhor me tirou isso? Eu não entendo. Por quê? E eu chorava. Eu fiquei 7 anos construindo isso tudo de forma orgânica, é o meu trabalho. Por quê? Deus, o caráter de Deus é bom. Por quê? E eu chorava, e ele falava, todo dia vai fazer sentido. Um dia você vai saber. E algum tempo, sei lá, 2 anos e meio depois, 3 anos depois, o Senhor desceu, e eu não liguei isso à minha saída, mas eu sei que eu não teria escrito se eu tivesse continuado. Ele me tomava muito a minha atenção, o meu tempo, a minha distração, muito. Deus desceu e falou, escreva um livro. E aí eu fiquei 4 anos escrevendo o livro, 1 ano me questionando, 4 anos escrevendo. Ao final de 5 anos eu tinha o livro. E eu voltei pro Instagram pensando, opa, é folha ou fruto? Ou seja, ele não tinha mais aquela importância que ele tinha no começo. A gente dá importância para coisas na nossa vida, às vezes, que não tem mais. Isso. E às vezes a gente precisa sair delas pra gente entender o que elas significam para nós ou não. Não é mesmo? Sim. E o nível de profundidade, as renúncias, às vezes a gente pensa, não é possível. Mas você amou? Graças a Deus que eu saí, que eu renunciei, que eu obedeci. Porque no início parece que não faz sentido, né? Sim. As nossas renúncias e as nossas mudanças, que nossos olhos são brilhantes, incríveis e lindas. Senhor, sério? Se eu me tirar desse negócio incrível mesmo? É porque aí depois você fala, graças a Deus. Mas às vezes, é como você falou, demora 5, demora 10, demora 20 anos. Sim. Não dá pra saber quanto tempo depois você vai olhar e vai falar, ainda bem que eu obedeci. E me pergunto como as pessoas que não conhecem o nosso Jesus vivem. Me pergunto. Oxe. Oh, meu Deus. Meu amor, ele tá gravando. Eu não gosto que apareça o rostinho. Das renúncias que eu vou aqui ressaltar, se ainda tem tempo. Temos. E uma das renúncias foi... Eu digo pra você que o meu maior incentivador do meu ministério foi o meu marido, né? Ele foi o que E eu mais... percebi que ele ainda é aqui, viu? Ele Porque a Ana, ela não gosta de dar a glória para ela. E isso é muito lindo. Davi era assim. Eu tenho coração segundo... Sei. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E ele não dava... Ele foi um homem... Saul falou, a glória é minha. E Davi veio e falou, glória de Deus, não é isso? Glória de Deus. E você assim, mas ele fofo, tipo, contando coisas que ela fez e aconteceu. E ela falou, não diga. Não diga. Falei, dá vontade. Sim. Mas assim, quando eu falo que ele foi meu maior incentivador, eu trabalhava fora. Eu trabalhava na Secretaria do Estado, lá do Rio, né? Num projeto que tinha lá, eu era enfermeira. E quando aquilo tudo parou, eu vim morar em Niterói. E eu vim empregada de lá, eu saí do Rio empregada, cheguei aqui, eu perdi o contrato, eu perdi o trabalho. E ele falou pra mim assim, se dedica ao seu ministério. Aí eu olhei, meu Deus, mas eu gosto muito de gastar. Aí ele, se dedica, Paula, eu quero te dar tempo, porque... Assim, claro que eu consigo tudo isso porque ele é um homem mantenedor, é um homem que supra as necessidades do lar. Então, eu consigo tudo isso. Eu trabalhava dentro da secretaria lá, eu exercia enfermagem, e quando aquilo tudo para, tentei alguns contatos, algumas coisas, alguns currículos, ele fala para mim, aquieta, só vai estudar, só lê a palavra. E eu ficava assim para ele, meu Deus, e agora, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? E uma das coisas que a gente renuncia também, uma das minhas renúncias foi o profissional. Hoje eu não trabalho, eu vivo para obra, eu prego, mas eu não tenho participação em pregação, porque é uma coisa que eu me ofertei para o reino. Eu me ofertei, não sou contra quem faz, mas o Senhor tem me dado. Foi Ele que fez a minha história. Eu sou muito grata, toda a glória seja dele. Toda a glória seja a honra. Deus me deu um lar estabelecido, uma família, um esposo que a gente tem as nossas dificuldades, mas é um homem que mantém a nossa casa, tem os princípios e Deus tem me colocado em equilíbrio. O maior equilíbrio do ministério da Paula é o meu marido. Porque ele às vezes fala, não foi legal. Aí eu, nossa, que crítica, é para melhorar.
E ser crítico às vezes é bom, mas eu tive que ser também domada para aceitar a crítica. Mas quando ele começou a me falar, eu comecei a exigir mais de mim. Não perfeccionista, ter a perfeição, né? Quando chega numa estatura de perfeito, vai morar no céu. Mas melhorar. Altar requer o quê? Estudar, ler a Bíblia, gastar o seu tempo com a palavra, ocupar seu tempo com a palavra de Deus. Você não quer pregar? Você não quer abrir uma live? Você tem que ter o conteúdo. Não só tenho que ter lá o slogan. Eu tenho que ter o conteúdo. Quando abrir o livro, tem palavra. Tem uma palavra. Eu posso entrar na live dessa menina que vai sair uma palavra. Porque muitas das vezes a gente vê pessoas que estão apegadas a lives para ouvir profecia. E eu falo, Senhor, se tu me der, tu é Deus. Mas também se tu não me der, continua sendo Deus. Porque eu quero deixar a tua palavra. É a tua palavra que vai falar. Sim. É a tua palavra que ela vai permanecer. Passarão os céus e a terra, mas a tua palavra, ela não passará. Não passará, ela permanecerá, ela fica de pé. Então, no dia da tua aflição, essa palavra, ela vai te trazer lembrança. E é lindo de ver que existe um povo de Deus que está fazendo o ID do Senhor. Sim. É lindo de ver. E eu vejo isso aqui no podcast. Os corações que o próprio Deus colhe e coloca aqui são corações que eu admiro profundamente. Enquanto eu ouço você falar, eu penso, gente, existe. Porque você sabe que louvor é esse? Que ele me vem toda hora o coraçãozinho. Levanta essa geração, traz de volta a visão. Calma aí. Mas eu sei que dentro da igreja existe uma igreja espiritual. Sabe qual é? Não. Levanta essa geração. Enfim, existe uma igreja espiritual, porque muito se aponta para uma igreja diferente daqui. E aí, quando você vem e traz o ID mesmo, sabe? É o que Deus falou, é o que Deus me transformou, é a verdade, é a igreja espiritual. Entende o que eu quero dizer? Sim. Uma igreja dentro da igreja. É isso. Um povo dentro da igreja. Dentro Separado. da noiva do Senhor. Isso aí. Existe o povo da igreja de fato do Senhor, na noiva do Espírito, né? Sim, que o Senhor está separando, né? Que ainda se dedica, que ora, que busca, que lê a palavra, gasta seus dias dentro das coisas do Senhor, traz o reino para a terra. É isso. Deus chamou para a gente fazer tudo isso. E com muita simplicidade. Porque o evangelho não tem esses penduricalhos. Não é simples. O homem... A presença de Deus, ela é... Muitas vezes eu sinto, gente, que simples isso, que lindo, mas com certeza é Deus. Tipo... Quanto mais você desce, quanto mais eu não faço, quem faz é ele, a glória é dele, eu tô na tua dependência, sabe? Camille, quando eu vou falar, quando eu vou orar, isso é tudo. Até se me chamar, Paula, vem aqui orar, Senhor, eu tô na tua dependência. Porque se o Senhor me der, aí, Senhor, eu vou falar, mas se o Senhor não me der, me dá aquilo que o céu declarou, aquilo que o céu tem para eu falar. E quando eu vejo hoje essa minha dependência, eu não sei subir um altar. Me perguntaram, você ainda treme para falar? O dia que eu não tremer, eu saí da dependência de Deus. Eu tô no meu achismo. Eu sou absoluta. É isso. E quando a gente sente a borboleta dentro do nosso estômago, nossa, que aflição, batendo o pezinho, é dependência. Porque essa palavra ela é rica, ela é poderosa. Davi vai dizer, a salmista Davi vai dizer que a voz do Senhor, ela separa a labareda de fogo. Quebra a árvore mais potente no deserto do Líbano, que é o cedro. Ela reparte. Imagina, quando eu fico olhando a grandeza do nosso Deus, ele chama as estrelas pelo nome. Quando ele chama as estrelas, se curvam diante dele. Imagine toda a natureza se curvando. O mar obedece à sua voz. Imagine ele me chamar e eu não conhecer a voz dele. É essa a minha preocupação, de ter... Senhor, eu quero ouvir a tua voz. É isso. Silencia esse barulho que está dentro de mim. Porque tem dias que nós estamos barulhentos. Tem dias que nós fazemos barulho. O fato de estarmos dentro, aceitando o chamado, o fato de estarmos dentro da igreja espiritual, da igreja, Sim. não nos tira isso que você está falando. Sim. Então, é quase uma... Ué, mas você não é... mas
você não é evangélica, você não sei. Sim, mas assim, olha, eu também tenho dias que eu... Sim. Tem dias que tá barulhento, tem dias que tá E pesado, quanto mais lhe é dado, mais lhe é mas cobrado. lhe é cobrado. Você vai ser cobrada. Meu Deus, eu tenho percebido isso ultimamente, viu? Eu achava que isso era só uma frase, mas não é isso é uma verdade muito da arrojada, viu? Eu sinto hoje o peso maior Meu há 20 Deus anos do atrás. céu também, mas isso é bom ou ruim? Bom, porque Deus está te treinando e são mudanças de níveis. Então, a batalha espiritual, ela vai ficar mais ferrenha. Ela não vai ficar no mesmo nível. Você passou desse aqui para esse aqui, são patamares. Jesus, então, quando você é verdade. sobe um degrau, pode acreditar. Satanás também, ele investe na tua vida. O pastor Francisco, que veio aqui no podcast, o pastor Francisco Noronha, todo mundo tem que assistir esse episódio. Muito importante, porque todos são lindos, lindos. Esse pastor falou uma coisa pra mim assim, linda, que é... a gente estuda com ele, né? Uhum. Vocês falaram sobre o rapaz que... Pastor Edvanei. Pastor Edvanei, que vai vir aqui. O pastor Francisco, ele nos ensina, eu e mais um grupo, ele nos ensina a palavra, o homem tem muito conhecimento da palavra. Ele nos ensina, e ele tem falado sobre isso que você está falando. Ele tem falado sobre isso. E eu ia falar exatamente o que ele falou, mas eu sinto de não dizer, porque tá na palavra. E a minha interpretação é só a minha interpretação. Mas que a gente consiga mergulhar nisso, mergulhar. E entender que esses níveis são... Na medida que tu sobe de níveis e tu chegou a um nível maior, entenda que a batalha também vai aumentar. Satanás é estrategista. Satanás, ele trabalha, ele é covarde. E ele vem com estratégias. Então, na medida que você sobe de nível, ele vai criar outras estratégias. Não vai ser a mesma batalha. E uma das grandes batalhas que Satanás trabalha para quem está num nível grande com Deus, de intimidade, de oração, onde você alcança de isso renúncia. tudo. Sim. Onde você alcança. Não é poderes mágicos, não tem livro, não tem porção mágica, não é rodar no manto, não. Quando nós entendemos que a oração, ela te muda o nível, o jejum te muda o nível, as descidas pela madrugada, a fila é menor, é bobagem. Hoje a fila também tá grande de madrugada, mas o Senhor fala. Fila. Eu vi isso uma vez, eu não tinha entendido, agora eu entendi. Isso, As pessoas brincam que a fila é menor. Não, mas quando você entende, porque é bíblico. É porque é bíblico. Tem essa oração. Sim, na madrugada. Buscar pela madrugada. O Senhor não ia deixar isso escrito, não. À toa. À toa. Seria algo pra gente seguir. Então, quando você entende isso, quando você se consagra, quando você faz renúncias, automaticamente, seu Deus vai te levar para um nível maior. E teu adversário, ele vai vir simples assim. Furioso. E vai te oferecer migalhas, mas o banquete é do Senhor. E tudo que ele trabalha é na sua mente. Ele vai vir trabalhar na tua mente. Porque a maior arma de Satanás, para quem chegou a um nível maior, é ansiedade, doenças emocionais, preocupação, medo. É isso aí. Naquilo que pode provocar falta de confiança. No seu emocional. Ele e vai muitas paralisar. pessoas estão cativas a essas emoções. Se tornam há prisioneiros. anos. E prisioneiros. Cativos. Cativos. É isso. E quando Deus veio para libertar, porque se a gente descobrir o poder que a gente tem, o pensamento até vem. Na tua mente vem, Paula, vem. Vem, eu sou normal, tá? Todo mundo. Vem na minha também. Vem também na minha. Vem, Camille, vem na sua, eu acredito. Mas você tem algo para você lutar. Satanás, você tá repreendido, o Senhor te venceu. Em nome de Jesus. Se Jesus venceu lá no deserto, ele deixou ali, ele era homem, 100% homem, ele venceu Satanás. Nós vamos vencer. Porque Satanás, ele também conhece a palavra. Ele conhece a Bíblia. Só não submete. Ele não submete. Então, quando ele vai diante de Jesus, ele vai levando a palavra. Mas quando você declara a palavra, quando ela é declarada, tem um efeito diferente. Quando eu discipulo, eu digo assim, não abro o Salmo 91 e deixo ele aberto, não. Porque ele é lindo aberto, mas sem poder. Ele é um livro como outro, mas ele declarado, tenta declarar, ele dará ordem a seus anjos a teu respeito. Ele dará ordem, sai anjos do trono que guerreia por ti. Então, quando você declara, ele bate em retirada, ele volta. Ele volta, o medo sai, porque não são anjos de guarda.
São anjos que guardam. Porque o católico vai dizer, né? O ímpio vai dizer anjos de guarda. Mas são anjos que guardam. Eles não tosquenejam, eles não dormem. Ele tem uma diferença declarado. Então, quando a gente declara essa palavra, tudo foi declarado. E essa palavra, ela quebra um conhecimento muito... A palavra, ela liberta, né? Com Sim. essa verdade, a verdade vos libertará. E o pastor Francisco ensinou para nós, há pouco tempo, sobre isso. Uma pessoa questionou assim, as pessoas têm um anjo, seu anjo? E o que está escrito no Salmo 91? O Senhor dará ordem a seus anjos. Os anjos são do Senhor. Então, Senhor, os anjos são teus. Então, quando você entende, toda a terra foi feita por uma palavra. Então, quando você entende todo ataque da sua mente, o que tem que ficar bem fixado aqui, fale, declare. O anjo do Senhor está ao meu redor. O anjo do Senhor está comigo. Eu não temo medo, eu não temo perigo. Porque sobre uma palavra, quando é declarada, cadeias são quebradas. Amém. E Satanás teme a palavra declarada. E quando quando Satanás entra para tentar quebrar uma promessa, ele está acreditando na promessa, mais do que você. Muitas vezes mais do que você, porque ele não tentaria parar se não fosse uma verdade, não é mesmo? Ele não inveja prata, ele inveja ouro. É isso. Satanás, ele só quer ouro. Promessa grande, coisa grande. Ele não vai querer, ele quer coisa grande. Ele quer uma promessa grande. E quem prometeu é fiel para cumprir. Então ele quer te roubar a tua fé. Então ele quer no processo te desanimar para você não chegar lá. Porque no meio do processo, quando se desanima, você começa a questionar Deus. E entra o quê? A murmuração. Será? E Deus não trabalha com será. Porque quem duvida é semelhante às ondas do mar. Vai e volta. Vai e volta. Faz o percurso da praia, morre na praia e volta de novo para o mar. E Deus, ele quer o quê? Sua fé tem que ser constante, firmada. Na rocha. Sim. Se Cristo falou, vai cumprir. Amém. Porque tudo que eu estou vivendo hoje, Camila, foi sobre uma palavra. Ele liberou uma palavra para aquela menina desengonçada na sua adolescência. Eu era muito comprida e muito magra, só tinha um cabelão grandão, cacheado. E o Senhor me liberou essa palavra, que eu seria. O tempo é dele. O problema é que a gente quer se precipitar. Como eu estava falando das malas, que ele liberou a palavra da viagem, para muita gente já está com a mala. Espera o tempo de Deus. Espera o alinhamento de Deus. Porque quando ele falou algumas coisas ao meu respeito, quando eu tinha 15, 16 anos, que eu tinha uma liderança de adolescente na nossa igreja Assembleia de Deus, hoje que eu estou vivendo, algumas coisas eu estou vivendo hoje. Passaram-se quantos anos, Paula? Quase 30. 20 e pouco. Sim. Mas Deus não deve nada para ninguém. Não. O céu paga. Sim. Tudo que o céu fala, ele cumpre, gente. E eu vou fechar aqui com essa frase, que é uma frase que eu ouvi o dia que eu acabei o jejum, né? O propósito, enfim, eu volto do Instagram, que eu fiquei 5 anos. Eu sentei na mesa do café da manhã e eu chorei de gratidão. Porque eu tinha finalizado aquele tempo. E não porque eu ia voltar, mas por aquele tempo. E eu chorava, e entrou uma moça, a Geisa, que trabalhava na minha casa. Ela olhou pra mim e falou: Deus não deve nada a ninguém. Até hoje, quando você falou isso agora, até hoje essa frase, Deus não deve nada a ninguém. E o caminho da obediência que você escolheu e da renúncia, onde tudo hoje está sendo movimentado pelas redes sociais, tem recompensa. Tem recompensa. Você não perdeu tempo. Não. Você ganhou. Não perdemos nunca. Você viveu uma qualidade. Porque a glória vai ser revelada maior. Ele há de revelar maior. A glória da segunda casa é maior do que a da primeira. Assim diz o Senhor. Agiu. Amém. Porque do Senhor é a prata, dele é o ouro. E ele fará cumprir aquilo que lhe apraz fazer na sua vida. Não está parado. Amém. Esse é o tempo de Deus. Para esse tempo, o Senhor te chamou. Para esse tempo, ele te estabeleceu, Esther. É para esse propósito, é para essa geração. Louvado seja Deus. Para esse tempo. Amém. Ele manda eu te dizer. O Senhor te levanta. Elevará-se. Oh, meu Deus, não pode falar em línguas. Pode? Não pode, não? Pode. E o Senhor fará
aquilo que lhe apraz fazer. Ele vai lhe dar um sinal. Segura o que ele vai fazer na tua vida. É um sinal. Porque nessa tarde é liberada uma palavra. Eu te farei tu chegar. Há um desejo no teu coração. Senhor, manda tu botar na mesa. Esse projeto, quem assina o projeto é ele. Ninguém para o projeto de Deus, porque está alinhado, sentindo Deus. Está alinhado ao querer de Deus. Está alinhado ao propósito de Deus. Eu vim aqui para profetizar. Eu vim aqui para te dizer isso. Que está alinhado. E por estar alinhado, o céu manda. Bota na mesa, que ele está assinando. Ele diz para ti, eu dou para tu ir. Eu dou os insumos, eu dou o recurso. Eu faço acontecer. E tu vai ver. Eu vejo o Senhor propagando o teu nome. A boca dele soprando e o teu nome indo, indo, indo. Assim diz o Senhor. Amém. Assim diz ele. Amém. Amém? Amém. Valeu a pena. Amém, com certeza. Amém. Amém. Eu sempre choro. Amém. Muito obrigada. Amém. Deus te abençoe. Eu que agradeço. Quem sou eu? Aquela que o Senhor insiste todos os dias em amar, em chamar de filha e me dá a oportunidade diária de seguir. O que eu quero? Não quero aparição, mas quero levar esse evangelho. Esse senso meu justo grita muito em mim. Grita muito em mim. E o que me magoa? Ver cristãos que estão levando isso desordenadamente. Esse nome é muito santo. Ele é muito sério. Mas que eu venha fazer a diferença para esse tempo. Amém. Para esse tempo eu quero fazer com verdade. Para isso ele me chamou. Com a verdade nos lábios e pregoar a palavra do Senhor. Eu tenho gratidão, muito obrigada por tudo que aconteceu. Eu sinto a presença de Deus aqui. Amém. Eu só louvo a Deus pela tua vida e pela oportunidade. Obrigada. Eu que te Obrigada, meu agradeço. esposo. Obrigada, Will. Deus te abençoe, Will. Amém? Amém. Obrigada. Obrigada.